Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o livro do profeta Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9a. Não é esse o jejum que eu quero, e sim repartir teu pão com o faminto, acolher os pobres e os peregrinos, vestir os nus. Esse famoso texto de Isaías, que hoje e amanhã meditamos, nos introduz no verdadeiro jejum da Quaresma. A palavra do profeta não é um convite a desprezar o jejum de alimentos, mas nos diz que esse jejum tem sentido somente se for expressão do jejum de egoísmo. O jejum tem como finalidade nos dar a força de ações amorosas, de amor prestativo, de partilha. Fora disso, tudo é farsa e teatro de mau gosto. Do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte e sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo, os pecados da casa de Jacó. Busca-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é este o jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua luz há de se recuperar mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este jejum é um crime, não é o jejum que eu quero. Grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. No dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. Ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Acaso é este o jejum que eu aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas a isso de jejum, dia grato ao Senhor? Irmãos, como todos os anos, esse trecho do profeta Isaías volta e nos ajuda a iniciar a Quaresma, nos ajuda a centrar, a entrar no alvo da Quaresma. Qual é o jejum que Deus quer? Em primeiro lugar, e antes de mais nada, essa frase não significa que está abolido o clássico jejum de comida. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, e isso é suficiente para dizer
como esse jejum de alimentos é necessário. Mas Isaías quer dizer que o jejum da comida deve nos levar a um jejum mais profundo e verdadeiro, o jejum da conversão do coração. Deus não é cruel e nem criou filhos masoquistas, muito pelo contrário. Ele fez o fruto e colocou em nós o prazer do fruto. Fez o doce e colocou em nós o prazer do doce. Fez o salgado e colocou em nós o prazer de saborear uma picanha. Foi Deus quem fez tudo isso e até disse que o céu é um eterno banquete de iguarias. É no inferno que se morre de fome e não no céu. Mas o diabo distorceu o prazer do alimento, nos levou a idolatrar o prazer ao invés que a pessoa que criou o prazer, nos levou a idolatrar a comida no lugar do Criador da comida. Qualquer prazer deste mundo foi criado como uma placa de direção para seguir o caminho da vida, o caminho que leva a Deus. Mas o diabo virou esta placa de direção, distorceu o prazer e o fez apontar para a morte, ao invés que para a vida. Por isso o prazer é enganoso hoje, depois do pecado. O diabo roubou o prazer que Deus havia criado e recheou a morte de prazer. Triste é quem cai nesta armadilha. Precisa desconfiar dos prazeres deste mundo, verificar bem se são prazeres de Deus ou se são placas viradas que apontam para a morte. Portanto, irmãos, qual é o significado do jejum? Jejum é saber olhar além. Tudo é bonito e gostoso, mas Deus é mais saboroso e maravilhoso ainda. A eterna tentação do homem é adorar um prato de lentilhas e perder a sua primogenitura, ou seja, perder o seu relacionamento com Deus Pai. O jejum tira as coisas materiais, que são o espelho de Deus, e nos lança diretamente em Deus. Por exemplo, o alimento, a comida é prazerosa, mas às vezes nos faz esquecer de Deus, que criou a comida para nós. O sexo foi Deus que criou. Contudo, tem pessoas que idolatram o sexo e se estragam, vão na direção de uma DST, vão na direção de um HIV e vão na direção da morte. O prazer que se encontra no campo sexual que foi criado por Deus aponta hoje para a morte. E assim podemos falar de maneira mais explícita das drogas. Nesse caso, realmente, a pessoa busca satisfação, busca um sentido da vida nas drogas ao invés que em Deus e se destrói totalmente. O diabo inverteu esta placa de direção que é o prazer e fez ele apontar para o abismo, para a destruição, isso que é trágico. Comendo um bolo, você pode pensar quanto doce é Deus, que criou todas as coisas gostosas na natureza. Mas pode também parar de comer doce e começar a rezar, e assim encontrar o sabor do relacionamento com Deus. Meu alimento é fazer a vontade de Deus, é fazer a vontade do Pai, dizia Jesus. E não brincava, demonstrando com os fatos essa palavra. Raciocinando assim, conseguimos entender bem o que o profeta Isaías fala. Busquem a Deus, busquem o amor, não queiram camuflar a maldade com o jejum, seria uma profanação. O jejum serve para se concentrar em Deus e não para se aparecer, ou seja, se concentrar no próprio umbigo. O jejum serve, antes de mais nada, para buscar o amor, buscar o sacrifício do amor, viver o amor até dar a vida. A raiz do jejum é a caridade, o amor.
É isso que aprendemos com muita clareza na rua. Por exemplo, você tem um chinelo no pé e de repente aparece um irmão sem chinelo. Imediatamente você sente uma voz interior que te impulsiona a dar o teu chinelo e a ficar descalço. Amando, você vive o jejum de chinelo, por exemplo. Entende que tudo parte do amor. O chinelo é bom, mas o amor é melhor. Imaginemos que você tenha um pão na rua e de repente se aproxima um irmão faminto mais que você. Imediatamente você sente uma voz dentro que fala: doe o seu pão. E você doa. E assim você faz jejum de alimento por força. E depois, cada contração do teu estômago pela fome se transforma em um impulso de amor em oração. Você renunciou à comida e você sentirá que Deus te sacia como se tivesse comido 10 pães. Esta é uma experiência que podemos fazer. Debaixo do jejum tem sempre o amor, senão o jejum em si mesmo não serve. Aqui o profeta fala claro: o jejum que eu quero é amar o irmão, repartir tua comida com quem tem fome, acolher em casa os sem-teto, os desamparados, os que não têm família, vestir quem está nu, ser família para quem não tem família. Esse é o jejum que Deus quer. Jejum significa amar o irmão e não amarrá-lo, oprimi-lo, independente da forma que aconteça. Quem não vive o jejum do amor jamais chegará perto de Deus. Mesmo que ele busque ficar perto de Deus, Deus se afastará dele. Quem fecha a porta aos pobres também fecha diante de Deus, que sempre te visita junto com os irmãos pobres. Fechar as portas ao pobre significa fechá-las para Deus. Não deveria ser difícil hoje e amanhã escolher o nosso propósito que nos ajude a nos sacrificar por amor e com amor. Irmãos, com estas reflexões no coração, vamos ler novamente o trecho que a liturgia hoje nos doa. Assim fala o Senhor Deus: grita forte e sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo, os pecados da casa de Jacó. Busca-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com este espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é este o jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição. Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua luz há de se recuperar mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá: eis-me aqui.
Vamos agora parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem de quanto lemos e ouvimos. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, para que nos ajude a viver o verdadeiro jejum, o verdadeiro sentido da Quaresma. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Quem não vive o jejum do amor jamais chegará perto de Deus. Paz e alegria a todos. Jejuar significa amar e amar significa se sacrificar. Paz e alegria a todos.
Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual